Olá pessoal, esse é o nosso tema, resiliência. Como se pode ver, temos algumas molas nessa foto. Elas têm algo a ver com a resiliência. As molas sofrem pressões. Pressionando a mola, ela absorve energia, cede, mas ela retorna. Nós, seres humanos, também sofremos pressões. No caso, pressões psicológicas, como por exemplo, necessidade de bater metas, enfrentar desafios e também retornamos. A mola retorna como era antes. Nós sofremos pressões e retornamos diferente, para melhor ou para pior. Ou seja, após um desafio estressante, nunca mais voltamos como era antes. Essa realidade é confirmada pelo gênio Albert Einstein. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Antes de iniciar mais a fundo essa palestra sobre resiliência, é interessante lembrar que ela é uma das ferramentas mais poderosas que se pode ser aplicada para ajudar alguém a atingir o sucesso desejado. Uma pesquisa realizada pelos cientistas da Universidade de Oxford, da Inglaterra, mostrou uma importante relação com a resiliência. Os cientistas analisaram 702 profissões oficiais da Previdência Social do país. Depois de um longo estudo, chegaram à seguinte conclusão: 47% das 702 profissões seriam automatizadas nos próximos 20 anos. Dentre as profissões que ficaram por fora dessa automatização, estão aquelas que envolvem a gestão de pessoas e negócios, ou seja, as que envolvem relacionamento com indivíduos, onde se aplica a inteligência emocional. Assim, refere-se a toda a inteligência que é intrinsecamente humana, que as máquinas vão ter dificuldade em nos substituir. A razão é simples, exatamente por ser necessário fazer o uso da resiliência. Outras atividades que exigem força física, as máquinas vão substituindo os seres humanos de forma muito mais acelerada. Os políticos já descobriram o impacto da palavra resiliência nas suas falas. Barack Obama, no 10º aniversário da derrubada das Torres Gêmeas, usou no discurso a palavra resiliência, no sentido de incentivar a nação americana a retornar à sua autoestima depois do ataque terrorista de 11 de setembro de 2001. A palavra resiliência, usada pelo Barack Obama, tem origem no latim. E isso tem uma explicação. O Império Romano dominou a Inglaterra por mais de 300 anos. Como consequência, cerca de 60% do vocabulário inglês tem origem no latim. Para confirmar essa situação, fiz uma pesquisa de algumas palavras em inglês que começam a letra C. Veja o resultado. Olha lá. Primeira palavra, clear, né? Tá, livro vazio. Agora, conciso, concreto, correto, coerente, completo. Só o último está um pouquinho diferente. Quanto ao Barack Obama ter sido presidente dos Estados Unidos, vale comentar algo muito interessante. O artigo 2 da Constituição dos Estados Unidos estabelece os critérios de elegibilidade para o cargo de presidente, exigindo que deve ser cidadão nato, deve ter ao menos 35 anos de idade, ser residente nos Estados Unidos por menos 14 anos. Barack Obama, o primeiro presidente negro, cumpriu essas condições, tendo nascido no Havaí, uma ilha que faz parte dos Estados Unidos. Retornando ao caso das Torres Gêmeas, elas tinham alturas diferentes. Torre Gêmea, olha, uma tinha 407 metros e a outra 415 metros. Sua construção iniciou em 1966 e terminou em 1975. Podemos constatar a importância da palavra resiliência fazendo uma pesquisa no Google. Você vai no Google, faz uma pergunta e vê que é interessante. Olha aqui, ó. Em inglês, a palavra retornou indicando quase 700 milhões. Em português, quase 56 milhões. Agora, veja que interessante. A plantinha da foto aí nasceu no corredor da minha casa, num pequeno furo do azulejado.
Dessa forma, a natureza, como sempre, nos dá um belo exemplo com essa plantinha, mostrando grande inclinação da vida, mesmo da ser lugar inóspito. Olha a formação da resiliência como é interessante. Tem duas partes, ré é de recuar, e se saltar. Ainda tem dois verbos relacionados. O verbo resilire, que é saltar para trás, resilire é recuperar-se. E é verdade, ó, como se diz, quando eu vi o tamanho do problema, até cair para trás, eu recuei, mas eu retornei. Ou seja, eu ressignifiquei o problema em desafio e parti para a busca de uma solução. A resiliência é um conceito expressado da física. Refere-se à capacidade do material retornar à forma normal depois de submetido uma pressão, uma tensão sobre ele. Como um exemplo de recuar e saltar, temos a vara utilizada em salto e altura. Olha lá o atleta segurando a vara. É uma vara bem grande. O peso do atleta curva a vara e assim acumula energia. Agora, veja que a vara não escorrega porque ela está enfincada num buraquinho para não escorregar. Então o atleta vai, ele aí torta a vara, ela absorve a energia e vai levar o atleta. E leva-se o atleta por cima da régua. O atleta não pode bater na régua. Se bater na régua, a régua cai. Ela não está presa, está para ser derrubada se bater na régua. O atleta cai do outro lado. Veja que o salto, o pessoal normalmente ele salta de costas, que é mais fácil para poder saltar mais alto. Alguém que descobriu essa forma de fazer um salto. Em seguida, a vara retorna à superfície interior. Veja que a vara agora está reta. Ela descarregou a energia que estava tendo. Feita essa introdução, podemos dizer que a resiliência é a capacidade de adaptar-se para enfrentar situações diversas e recuperar-se rapidamente do estresse resultante da empreitada. Para deixar mais claro os aspectos que envolvem o termo resiliência, vamos conhecer alguns mitos, verdades sobre resiliência. Mito 1. A resiliência significa não sentir estresse ou tristeza. Olha só. A verdade 1. A resiliência não é sobre eliminar emoções negativas, mas sim sobre aprender a gerenciar e superar as emoções. Mito 2. Algumas pessoas nascem resilientes e outras não. Verdade. De acordo com o estudo de Harvard, a resiliência é inata e aprendida. Ela cresce com a experiência. Mito 3. Resiliência é sinônimo de resistência passiva. Verdade 3. A resiliência envolve abordagem ativa para enfrentar desafios e buscar soluções, em vez de simplesmente suportar dificuldades sem ação. Conclusão sobre os mitos da verdade. Resiliência é um processo dinâmico. A capacidade de ser resiliente varia em diferentes situações, diferentes momentos da vida. A resiliência é um desenvolvimento contínuo. A resiliência é cultivada através de práticas, estratégias que reforçam a adaptabilidade e força emocional. A resiliência desempenha um papel crucial em diversos aspectos da nossa vida cotidiana. Sua importância vai além simplesmente de suportar dificuldades. Para se adaptar-se e crescer e prosperar desafios. Apesar de ter algumas definições de resiliência no meu livro e curso sobre esse tema, temos duas palavras-chave que envolvem a palavra resiliência. Olha lá, situação adversa e adaptação. Então, no meu livro ao lado aí. Situação adversa significa problema. Todas as pessoas têm problemas. Problemas fazem parte da vida. Só não tem problemas quem jaz em paz no cemitério. Olha aí, ó. O lado das pessoas que não tem mais problemas, tá certo? Lá. Em peace. Fique em paz.
Assim como é verdade que todos nós temos problema, também é importante enfrentar o problema e entender que o problema não é o problema. O problema é como reagir ante um problema. Como enfrentamos um problema? Que atitude tomamos ante um problema? Essa é a hora certa de enfrentar determinado problema? Estou preparado para enfrentar o problema? Vale a pena investir tempo, esforço e energia na sua solução? Se a situação adversa vem para as árvores, o problema ventania é igual tanto para as árvores normais como para os eucaliptos. No entanto, existe uma grande diferença no comportamento dessas duas árvores. A árvore se adapta, verga, mas não quebra, com o vento até uns 60 km por hora. Depois é problemática, ela vai ter problema mesmo. Já o mesmo acontece com os eucaliptos. As pessoas com pouca resiliência são como os eucaliptos. Não conseguem se adaptar a situações adversas. Não envergam e quebram. Essa é uma das razões que os bairros chamados Jardins de São Paulo, a sua não são arborizados com eucaliptos. Como vocês podem ver, não são eucaliptos, são árvores normais. Olha lá. Isso gera uma média de 5 graus em certa região de São Paulo e por causa dessas árvores. A palavra situação adversa que nos leva a problema também nos leva a palavra crise. E a crise nos vem à mente. A famosa crise da Bolsa de Valores que ocorreu em 1929. A palavra crise é uma das palavras mais usadas nos manchetes dos jornais desde 1929, com a quebra da Bolsa de Valores em Nova York. Milhares de empresas faliram. Milhões de trabalhadores ficaram desempregados. O presidente Kennedy, John Kennedy, num discurso feito em 12 de outubro de 1959, mostrou que a palavra crise, mostrada no ideograma chinês, tem um lado positivo. Olha aí, ó, na palavra em chinês, são dois ideogramas, que significa perigo e oportunidade. Vamos ver alguns exemplos que confirmam a tese de John Kennedy. Uma fábrica cortadora de grama em São Paulo estava em crise, pois seu produto não estava tendo pouca procura. Ou seja, houve uma queda de faturamento. Então a crise, olha de grama, olha o tratorzinho aí, muito bonitinho. Qual poderia ser o lado positivo da crise para essa empresa que fabricava cortador de grama, esse tratorzinho vermelhinho muito bonitinho? Ou seria oportunidade? Você que a crise tem os dois lados. Qual seria o lado da crise? Foi fabricar kart, que é a sensação do momento. Os equipamentos da empresa se adequavam para fabricar esse tipo de produto. O kart. Olha o kart aí. A pandemia. O que aconteceu com a pandemia? Qual a maior crise? Restaurantes ficaram vazios. As pessoas estavam com medo de sair de casa para ir ao restaurante por causa do coronavírus, que é um negócio muito sério, está morrendo muita gente. E qual seria a oportunidade? Veja, foi um entregador de comida. Então, se a montanha não vai até o Tomé, Tomé vai até a montanha. Ou seja, se o cliente não vem ao restaurante, o restaurante vai até o cliente. E aproveitou a oportunidade e gerou ainda emprego para muitos motoqueiros. Se todo mundo está chorando, veja, a onda de depressão é muito grande, pois essas ondas de depressão começam a ser consideradas o mal do século XXI. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, é um transtorno mental frequente. Estima-se que afeta mais de 274 milhões de pessoas no mundo. E qual seria a oportunidade se está todo mundo chorando? Vamos vender lenços. Vamos vender lenços, olha lá. O cara faturando a venda de lenços e o outro cara está chorando lá. Vamos vender lenços. Finalizando. Vamos finalizar agora o material nosso. Assim como não podemos separar os raios da luz do sol, que é impossível, não é verdade?
O sol é vida. Assim não podemos separar as ondas do mar. Assim não podemos separar as borboletas das flores. Olha a borboleta linda das flores lá. Assim não podemos separar a curiosidade das crianças. Também não podemos separar o nosso sucesso da nossa resiliência, pois a resiliência é a nossa chave do sucesso.